Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, lugar de culto, lugar de adoração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme diz Pedro na sua primeira epístola, multiplique-se sobre a vida dos amados. Amém? Vamos orar? Fechar os nossos olhos aí. Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, a nossa expectativa sempre fica naquilo que o Senhor pode fazer em relação à nossa vida espiritual, diante dos nossos enfrentamentos, problemas, situações difíceis, conflitos, da forma como o Senhor pode, no Teu poder, promover o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa salvação e, acima de tudo, como o Senhor pode nos capacitar numa noite como essa para que adoremos o Senhor e que o nosso ser e a nossa reunião possa se constituir em um momento agradável diante dos Teus olhos. Tudo isto, ó Pai, somente se o Senhor se compadecer de nós, se o Senhor derramar sobre nós as Tuas bênçãos, se o Senhor alinhar o nosso coração e os nossos sentidos à atividade de culto que nós estamos prestes a participar. Que o Senhor faça isso conosco nessa noite. Nós precisamos de Ti, precisamos que a ação do Senhor seja efetiva, transformando o nosso coração empedernido em um coração de carne, flexível, pronto para ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias nesse momento, no livro de Salmos, onde faremos a leitura aqui do Salmo de número 62. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, onde faremos a leitura do Salmo 62. Você que encontrou o texto, se coloque de pé. Nós faremos a leitura alternada desse texto. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão com toda vivacidade os versos pares. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no inferior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha alma, depende
a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Podem sentar, meus irmãos. Você já tinha lido esse salmo alguma vez na sua vida? Amém. Já tinha meditado nele? Espero que sim. Esse salmo, ele é incomum dentre os demais. Por quê? Nele você não encontra nem oração e nem um discurso dirigido a Deus. Não obstante, ele contém reiteradas asseverações concernentes ao seu caráter, especialmente olhando para Deus como Salvador e defensor. De quê? Salmista Davi, no seu legado, na maneira como ele tinha que desenvolver o seu ofício, da forma como ele foi constituído rei sobre Israel, ele tinha que enfrentar os seus inimigos, típico de um chefe de Estado. Mas é interessante nós considerarmos, porque quando Davi vai colocar diante de Deus a sua situação, ele coloca diante de uma forma onde os seus inimigos estavam se organizando para derrubá-lo, à semelhança de uma parede que está prestes a cair. E aí por isso ele faz a pergunta: vocês estão se esforçando para derrubar uma parede ou um muro que está prestes a cair, mas ele não ruiu. E por que ele não ruiu? Porque Deus é o meu Salvador e o meu protetor. Aprendemos algumas lições importantes nesse salmo, a partir da experiência de Davi. Primeira delas, confiança total e plena em Deus. Se você observar do verso 1 ao verso 4, ele vai dizer que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação e meu alto refúgio. Não serei abalado. A convicção do salmista está exatamente nesse ponto. E aí no verso 3, ele fala daqueles que estão pensando em derribá-lo, só pensam em derribá-lo da sua dignidade. No verso 4 diz que na mentira esses se comprazem, na boca bendizem, mas no interior maldizem. Mas somente em Deus, Davi coloca a sua confiança, denota uma esperança serena na salvação que vem exclusivamente da parte de Deus. Eu diria, meus irmãos, que esse é um preceito importantíssimo para os nossos dias. A nossa segurança, a nossa confiança, a nossa estabilidade não pode depender dos homens. Os homens são afeitos à mentira, ao engano, à falsidade, à hipocrisia. Deus não. Deus se mantém sereno e dá a sobriedade que o salmista precisa. Por quê? Porque Ele é a sua rocha e fortaleza, capaz de propiciar defesa segura aos que confiam nele. Davi tinha o seu coração e a sua confiança não nos seus exércitos, mas no Senhor dos exércitos. Davi tinha confiança e segurança não na riqueza que a sua realeza lhe propiciava, mas em ser Deus o seu provedor.
Davi era alguém que descansava, se refugiava em Deus. O salmista se volta para os seus inimigos e fala diretamente a eles, contra eles, diante daquilo que nós constatamos no verso 3 e no verso 4. E ele faz isso porque ele crê, ele confia que Deus está no controle de todas as coisas. Primeira lição: confiança em Deus, confiança no alto, confiança de que tudo que está abaixo se subordina a Deus. Segunda lição: a salvação está somente em Deus. Se você observar bem, essa palavra somente, ela vai se repetir pelo menos em 3 vezes nesse salmo. Você notou isso? Olha lá, versículo 1, referindo-se da sua confiança, de ser Deus a sua fonte de salvação. Versículo 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ou seja, ele tem confiança, ele tem esperança, somente em Deus. E quando ela se repete mais uma vez, vai ser no verso 9, para falar da vaidade. Ou seja, ele faz um contraste. Por 2 vezes ele fala do Deus, ou da salvação, ou da esperança que vem de Deus, mas quando chega no verso 9, ele diz: olha, os outros, os de fina estirpe, os homens plebeus, foram pesados na balança e são mais leves do que a vaidade. E aí ele retoma novamente no verso 10 o tema da confiança: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. O que é que Davi está querendo dizer mais uma vez? Olha, a nossa confiança é somente em Deus, não é na riqueza, não é naqueles que se enriquecem às vezes fraudulentamente. As pessoas que se enriquecem fraudulentamente, às vezes elas têm essa noção de que elas estão seguras, perenes, que absolutamente nada haverá de acontecer com elas. E aí onde elas são pegas, com dinheiro na cueca, nas malas. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Né? Porque colocou a confiança no lugar errado. Nós precisamos colocar a nossa confiança somente em Deus. O que nós vemos a partir do versículo 9 até o verso 12 é uma convocação do salmista Davi em confiar em Deus, não no homem, em Deus. E por que nós estamos trazendo essa reflexão no início de culto? Meus irmãos, nós estamos prestes aí às portas da campanha eleitoral. Quer dizer, a campanha eleitoral já começou há muito tempo, né? E nós começamos a ter aquele rebuliço e aquela preocupação, e nos apaixonamos às vezes pelos nossos candidatos. Nada de errado exercermos a nossa cidadania e sermos politicamente ativos, mas a confiança precisa estar em Deus, somente em Deus. Nós estamos vislumbrando a possibilidade da economia retomar e as atividades voltarem ao normal, e as bolsas já começam a reagir, mesmo tendo guerras no mundo, né? Nesse contexto da Rússia e da Ucrânia. Mas a nossa confiança somente pode estar em Deus. Não se esqueça disso. Nós estamos reunidos aqui nessa noite, na presença do Senhor, para adorá-lo. Precisamos nos achegar perto do Senhor. Precisamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor com esse primeiro cântico. Não se turbe o vosso coração. O não se turbar o nosso coração é uma expressão usada por Jesus. Vocês se lembram disso? Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus sempre tinha palavras de incentivo, de encorajamento para os seus discípulos. Confiança, meus irmãos. A quem é? Em que lugar nós vamos colocar nossa confiança? Somente em quem? Somente em Deus. Okay. Que número que é, pastor?
Meus irmãos, a primeira epístola de João, capítulo 4, dando sequência à leitura que fizemos nessa manhã na nossa escola dominical, a partir agora do versículo de número 12, primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do verso 12, a Escritura nos diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Interessante nós olharmos esse verso e aplicarmos à vida da igreja. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoados. O texto não só fala de uma perspectiva de que o amor pode ser sim uma experiência desenvolvida e experimentada por nós, mas que esse amor está sendo aperfeiçoado em nós. E isso autentica o amor que nós devotamos ao Senhor. Nós cantamos há pouco que aquele que me ama é aquele que guarda, que obedece os meus mandamentos. Segurança em Deus implica não só em termos fé, confiança de que Deus nos salva através dos méritos de Cristo, mas segurança em Deus nos leva também a agir da maneira como Deus espera que nós venhamos a agir, em amor. Gostaria de lembrar a você nesse momento de que a pessoa que está do seu lado precisa ser alvo do seu amor e convidar você a sentar um pouco, conversar com essa pessoa que está do seu lado, perguntar se ela tem alguma razão de oração, motivo de oração, e depois você fazer uma oração pela vida desta pessoa, abençoando a vida dela. Faça isso, sente-se nesse momento, pergunte a ela: posso orar por você em relação a alguma coisa, algum motivo de oração? Depois ore, clame ao Senhor pela vida dessa pessoa. Não se preocupe em erguer a sua voz nesse momento. Para você orar, ore pela vida desse amado aí.
Meus irmãos, terminaram de orar? Continuem orando depois, viu? Não precisa orar só aqui na igreja, não. Ora em casa também. Bote no seu caderninho de oração, né? Meus queridos irmãos, tem uma passagem na Bíblia que é sempre usada nos momentos de contribuição na igreja. Vocês se lembram qual é? Vê se vocês estão ligados. Malaquias 3:10, não é isso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Parece que é o único texto da Bíblia que fala sobre contribuição e oferta. A gente se esquece dos textos de Paulo, quando ele estava arrecadando a oferta, o donativo para a igreja de Jerusalém, os pobres de Jerusalém, que ele fala sobre a necessidade de nós sermos transbordantes, sacudidos e contribuir com liberalidade e alegria. Mas aí, quando a gente toca nesse assunto, e é o que nós vamos fazer agora, a devolução de dízimos e ofertas, fica parecendo assim, que nós estamos agora fazendo o cortejo da penúria, e nos esquecemos que se nós temos dízimos e ofertas a devolver, foi porque Deus supriu as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Muito importante, meus irmãos, quando você propor no coração a ser fiel a Deus na devolução de dízimos e ofertas, fazer com alegria. É um privilégio, é um prazer. Não fazemos por interesse, por barganha, porque Deus não se agrada disso. Não é dar para que você possa ver a sua sementeira multiplicando, mas é dar para testemunhar que Deus tem sido fiel. Louve a Deus não só com seus dízimos e com suas ofertas, louve a Deus com o seu tempo, com tudo aquilo que você é, com tudo que você tem. Louve ao Senhor total e integralmente. É isso que Ele espera de nós, uma adoração que seja em espírito e em verdade. Também envolve a fidelidade como nós administramos a nossa vida. Vamos cantar? Te louvarei é o próximo cântico. E quando estivermos cantando, você poderá vir e devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Junto
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso foi um evento que aconteceu na igreja primitiva. Barnabé, nós já conhecemos ele da canção, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de amor, homem de Deus. Meus queridos irmãos, nós temos muitos Barnabés no mundo, muitos homens que colocaram seu coração na obra e que têm usado seus recursos para isso. Nós queremos desafiar a igreja de Araras nessa noite a fazermos isso. E eu queria então fazer um desafio para você que está desempregado. Às vezes a gente fica se queixando pelo trabalho, né? E Deus tira o trabalho da gente para a gente aprender a ser mais grato. E alguns irmãos estão falando expressamente sobre a dificuldade de conseguir emprego. Queria convidar essas pessoas que estão desempregadas, com dificuldade, nós vamos orar por você nessa noite. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio é que você, uma vez que Deus te deu a graça de você conseguir uma ocupação, que você consagre os seus recursos ao Senhor, que você não deixe a avareza tomar conta do seu coração, que você não seja infiel na devolução daquilo que o Senhor requer de nós. Mas o terceiro desafio é que não só os que estão empregados, mas aqueles que futuramente se tornarão empregados, se Deus assim quiser, que nós nos lembremos também dos missionários. A nossa igreja tem diminuído a contribuição com os missionários e nós temos minguado o sustento tanto do missionário que está indo para Nova Zelândia, como do missionário que está em Timor-Leste. Nós precisamos vislumbrar a possibilidade de todos juntos podermos contribuir também com a vida desses irmãos. A nossa irmã Lia e o nosso irmão Ronaldo Dourado, eles precisam não só das nossas orações, do nosso apoio, mas também das nossas contribuições, irmãos. Então, lembremos disso também. Então, chamar o Edgar aqui à frente, convidar as pessoas que gostariam de que nós orássemos pela vida destas pessoas que estão desempregadas. Tá bom? Se você não quer oração, não tem problema, você pode ficar sentado aí. Mas se você está precisando e carece de que Deus abra uma porta de emprego para você, os irmãos podem sentar. Quem gostaria que nós orássemos pode ficar em pé. Temos 2, mais alguém? 3, 4. 4 pessoas que desejam, com a graça de Deus, contar. Não precisa contar a bênção depois, viu, irmãos? Não precisa vir contar a bênção, não. Mas depois que Deus abrir a porta para você, seja fiel naquilo que Deus colocar em suas mãos. Tá bom? Ed, ora, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas, que depois eu vou orar por esses queridos aí. Pai Santo, Pai amado, nós louvamos o Teu nome por mais um dia de vida, de saúde que o Senhor nos concede e de podermos estar aqui na Tua casa para louvarmos e para adorarmos o Teu nome em espírito e em verdade, ó Pai. Rogamos as Tuas bênçãos sobre cada irmão que colocou o dízimo e a oferta no gasofilácio, Pai. O Senhor abençoe a cada um, ó Deus, e que o Senhor abençoe aos demais para que muitos, ó Pai, possam também se tornar fiéis a Ti, como o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Pai. Por isso nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, e pedimos a Tua bênção sobre cada um que entrou aqui nesse templo para louvar e adorar o Teu nome, para que ele possa sair cheio da Tua palavra, Pai, e possa, ó Pai, ser um dizimista fiel a Ti também. Por isso colocamos nas Tuas mãos a vida de cada um que adentrou aqui, ó Pai. E eu te louvo, eu te adoro por tudo, e que o Senhor venha, ó Pai, falar ao nosso coração nessa noite, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus, nós vivemos em um contexto recessivo e hoje é quase impossível, em alguns contextos, conseguir uma colocação no mercado de trabalho. No entanto, a nossa confiança não está nem na política, nem na economia e nem nos homens. Nós confiamos no Senhor. E na confiança que existe em nosso coração no Senhor, e na necessidade que esses queridos apresentam diante do Senhor e diante da igreja, nós suplicamos que o Senhor se compadeça da vida deles e que o Senhor abra uma porta de trabalho, que possa, ó Deus, com a graça do Senhor, contar também no desenvolvimento da profissão, e que na hora de administrar os recursos, que saibam, ó Deus, glorificar e priorizar o Senhor, honrando o Senhor com as primícias dos seus salários. Nós oramos assim, ó Deus, na esperança de que o Senhor abra as portas, que o Senhor os mantenha e que o Senhor gere no coração deles compromisso e fidelidade. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Podeis sentar. Meus irmãos, nesse último cântico, nós vamos nos preparar para o momento da ceia. E quando assim fizermos, nós queremos lembrar você de um detalhe muito peculiar em relação à ceia. Vida derivada da morte de Cristo. Amor sacrificial. Deus age soberanamente, fazendo com que o seu propósito se cumpra sobre a terra, meus irmãos. Nem para isso nós podemos de alguma forma nos esquecer de que o sacrifício que foi feito por nós permanece e persiste durante toda a nossa vida. Nós não queremos mais conceber um evangelho que tem cruz. Nós não queremos mais conceber uma vida cristã que tem sofrimento, tem sacrifício. Mas isso faz parte da nossa vida. O cristão sofre, mas é assistido, mantido, preservado durante toda a sua caminhada. Lembremos disso no momento que nós estivermos cantando, nos preparando da ceia, que por mais que sejam difíceis as situações, mesmo que seja dor, que nós possamos estar unidos e próximos ao Senhor Jesus. Veja que todos os cânticos que nós tivemos nessa noite, não é esse diferente, nos convida a estarmos mais próximos de Cristo. Você veio aqui para ficar próximo de quem? Né? Nós não podemos nem nos aproximar, nós estamos vivendo um período de pandemia. Nós viemos para ficar próximos de Cristo, meus amados, né? Que nós consideremos isso. Vamos ficar em pé para a gente cantar esse último hino? Mais perto quero estar.
Agradeço a participação dos nossos músicos, convido os presbíteros aqui à frente, para que nós passemos ao momento da ceia. Irmãos, nesse tema da morte, tão presente em nossos dias, a palavra do Senhor nos convida à esperança de vida eterna. Aonde? Em Cristo, no sacrifício remidor na cruz do Calvário. Você quer saber o que é mais eficiente do que as normas sanitárias, vacinas, cuidados paliativos, diagnósticos, prognósticos, avanço científico? Nada é mais eficiente para a nossa vida do que a morte de Cristo e as implicações dessa morte para nós. Porque ainda que morramos, se cremos nele, viveremos eternamente. A ceia fala disso, fala de morte. A morte do Cordeiro Pascual, a morte do Filho de Deus, a morte sacrificial, substitutiva, a morte por amor de vós. Isso foi feito por amor de nós, nós que cremos no nome de Jesus, nós que recebemos o dom da parte de Deus, de crer no seu Filho, nós que fomos escolhidos nele, que fomos aproximados dele, ele que tomou a iniciativa de ir ao nosso encontro, nos trouxe para fazer parte da sua mesa e dividir conosco todos os ganhos daquilo que ele recebeu, vencendo a morte na cruz. A ceia fala de esperança, fala de alegria, fala de celebração, fala de festa. Aqueles que são convidados à mesa precisam ser amigos do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqueles que partilham do pão são irmãos de fato, porque foram comprados por preço de sangue, é o que nos une e que nos faz ser igreja. Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, ele vai dizer o quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A instrução é dada para que nós comamos dele, bebamos dele, em memória dele. Graça, paz com Deus, salvação da parte do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos suplicar a consagração das nossas vidas e a retirada desses elementos do uso comum para o uso especial. Senhor, veja o nosso coração, Senhor. Veja os pecados, perdoa-nos, leva-nos a uma disposição nova de vida. Nos afasta, ó Deus, o sofrimento em decorrência da nossa rebeldia e da nossa desobediência. Que o Senhor, através do Teu Espírito, prescrute o coração de cada um de nós e traga luz sobre aqueles departamentos da nossa vida que estão obscuros. Que a luz do Teu Evangelho nos conduza à santidade e à consagração, Senhor. Que ao examinar o nosso coração, o Teu Espírito Santo produza também arrependimento e fé, para que nós não saiamos da rota, daquilo que o Senhor espera que nós nos adequemos, para que nós continuemos firmes no caminho, que é o Senhor Jesus. Oramos assim, em nome dEle. Amém.
Meus irmãos, você que vai participar da ceia nesse momento, por favor, se coloque de pé. Os diáconos vão te dar aí uma porção de álcool para você esterilizar a sua mão. Depois que vocês pegaram o elemento, vocês podem se sentar, tá bom? Essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a mesa do Senhor. Então você que faz parte de uma igreja genuinamente evangélica está convidado a participar desse momento. Peço aos irmãos que um vá pela lateral, outro por outra. Assim que os irmãos pegarem o elemento, vocês podem comer e beber, sentar para a sua oração, tá bom? Os irmãos podem ir. Tom. Pai querido, louvamos o Teu nome pela Tua provisão. Suplicamos nessa noite que o Senhor nos encha do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos que terminaram de devolver os cálices, nesse momento os presbíteros vão recolher. Quanto os demais, se preparem aí para o momento da ministração da palavra do Senhor. Nessa noite nós estamos dando sequência à exposição que nós já iniciamos na semana passada, na primeira epístola de Pedro. Novo. Meus queridos irmãos, vamos à exposição do texto. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 5.
palavra do Senhor nos diz assim nessa noite: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esse é o trecho que nós vamos nos deter hoje na nossa exposição. Meus queridos irmãos, eu gostaria de rapidamente relembrar os irmãos a respeito daquilo que esta carta representa para nós. Primeiro, por saber a sua autoria. Quem escreve tanto a primeira como a segunda epístola, conforme a epístola mesmo identifica, é Pedro. E quem era Pedro? Apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Quem era Pedro? Amigo íntimo de Jesus. Quem era a companhia mais íntima de Jesus, irmãos? Quem? Pedro. Eu vou fazer vocês cantar a música de novo. Pedro, Tiago e João, meus irmãos, não se esqueçam disso. Portanto, quem escreve essa carta é alguém que gozou da intimidade de Jesus. E se alguém foi íntimo do Filho de Deus, o que ele tem a dizer, o que ele escreve, é de alta importância para a minha vida e para a sua vida. Pedro, quando ele escreve essa carta, ele está dirigindo a sua escrita aos irmãos judeus convertidos que haviam sido dispersos a partir de Jerusalém e que estavam agora habitando na Ásia Menor, nos lugares chamados Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, naquilo que nós conhecemos hoje como Turquia. Pedro está preocupado necessariamente em encorajar aqueles irmãos a permanecerem unidos e firmes na fé. Portanto, quando eu abro a carta de 1 Pedro, eu preciso necessariamente encontrar encorajamento, fortalecimento, ânimo para seguir com Cristo. E é interessante nós já olharmos aquilo que Pedro vai colocar aqui nesses primeiros versos do segundo parágrafo da sua carta. Para ser mais honesto com vocês, irmãos, Pedro estava tão animado, estava tomado de tão profunda graça, que essa frase que Pedro começa no verso 3, ela só vai terminar no verso 9. Então tudo isso que você está vendo aí do verso 3 até o verso 9 é uma única frase no original grego. E necessariamente o que nós temos do verso 3 ao verso 5 é uma doxologia. Que necessariamente isso significa? É uma expressão de louvor, de adoração a Deus, diante da constatação que Pedro está aqui trazendo àqueles irmãos a respeito da obra de Cristo que havia se realizado na vida deles. Meus irmãos, nesse ponto nós precisamos já como igreja aprender que, conforme diz o Sproul, quando a teologia não começa e termina com doxologia, ela transforma-se em mero exercício intelectual abstrato, no qual o coração não é envolvido e a alma não é corretamente tocada. Meus irmãos, não posso e não devo ouvir da parte do apóstolo Pedro uma expressão de louvor tão bem construída, tão bem fundamentada, sem considerar que eu preciso repetir na minha vida, quando eu tomo conhecimento do Evangelho, a mesma postura de adoração. E o que é que Pedro está necessariamente colocando aqui nessa doxologia que se conecta e que se harmoniza com os dois primeiros versos dessa carta? Quando ele diz:
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos seja multiplicada. Quando ele termina, ele toma o fôlego, e ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança e mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Em outras palavras, o que Pedro está transmitindo para nós é a emoção do seu coração, resultante de postulados teológicos extremamente relevantes para aqueles irmãos. E por que era importante Pedro falar isso para aqueles irmãos? Qual era a condição deles? Eles estavam perseguidos, meus irmãos. Eles estavam forasteiros. Eles estavam peregrinos, em terra alheia, estranha. E sabe por que eles eram perseguidos? Por conta de Cristo, da fé que eles professavam no Senhor Jesus. E alguém pode dizer, vendo uma introdução como essa que eu estou colocando aqui, e dizer assim: mas pastor, qual é a necessidade de nós falarmos sobre isso? Nós não estamos sendo perseguidos, nós somos uma igreja tranquila, nós podemos abrir as nossas portas, podemos cultuar a Deus, podemos apresentar a nossa fé e divulgar a nossa fé, inclusive nas redes sociais. Será, meus irmãos, que nós não somos perseguidos? Será se o fato de dizer que eu sou cristão não faz com que no ambiente acadêmico as pessoas olhem para nós atravessado? Será se pelo fato de nós dizermos que nós confiamos mais em Deus do que em homens, os políticos não olham para a gente assim, são todos fanáticos, a expressão que pode ser cunhada por eles? Será que quando nós nos preparamos para uma cirurgia e que o médico chega lá com seu bisturi amolado e nós falamos assim: ô doutor, espera um minuto, deixa eu fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida, o médico não olha para nós e diz assim: esse deve ser algum fanático religioso? Será que quando nós estamos na escola e os nossos filhos dizem que não participam ou que não praticam determinadas coisas porque professam a sua fé em Cristo, são protestantes ou são cristãos reformados? Será se essas pessoas, será se nossos filhos não recebem das pessoas que estão ali convivendo com ele um certo desdém pelo fato de não participar dos elementos da cultura ou pelo menos da proposta pedagógica da escola? Será se o mundo é tão receptivo assim ao cristianismo? Não estão a todo tempo, sem perder as oportunidades de jogar de alguma forma contra a nossa fé, de ferir os princípios que nós abraçamos, de alguma forma não sermos respeitados na crença que nós professamos? E a resposta, meus irmãos, diante do silêncio que vocês estão demonstrando, me parece óbvia. Nós estamos sofrendo sim perseguição, velada, sim, disfarçada, travestida, sim, mas sofremos perseguição. E essa carta então ela vem exatamente falar conosco que nós precisamos nos animar, que nós precisamos nos recompor, que nós precisamos agir com firmeza, com coragem, porque nós não fomos chamados para sair da luta, nós somos chamados para enfrentar. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam. E como aquele que avança, eu preciso me conscientizar do que é que Pedro está trazendo aqui, nessa ação de graças doxológica, nessa expressão de culto e adoração a Deus que traz o pulsar do seu coração. E o que é que Pedro está trazendo para nós? O primeiro tema, gostaria que você guardasse aí na sua mente, é sobre os predestinados. Sim, os predestinados. Os cristãos precisam se conscientizar de que a Escritura traz a doutrina da eleição e da predestinação.
O que Pedro está colocando aqui em correspondência com o que ele acabou de dizer no verso 1 e no verso 2, é que nós somos predestinados, segundo a presciência de Deus. Lá no versículo 2 ele coloca isso. E o que necessariamente isso significa? Significa, meus irmãos, que Deus agiu na eternidade, antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, para que o dom da fé se manifestasse na nossa vida. Tem um outro texto em correspondência de um outro apóstolo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. O que é que diz o verso 28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que se você comprar fiado e não pagar, que as coisas vão cooperar para o seu bem, não, tá? O que esse texto está dizendo é que quando Deus age para efetivamente nos salvar, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas no verso 29, olhe lá, Romanos 8, 29, diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é que Pedro, em correspondência agora com Paulo, está querendo mostrar para nós quando ele diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus? A doutrina da presciência, a doutrina da eleição, a doutrina que fala sobre a predestinação. O que Pedro e Paulo está colocando para nós, meus irmãos, é que na eternidade Deus planejou nos salvar. E esse planejamento de Deus não foi um planejamento com base no fato de que Deus haveria de saber quem haveria de se arrepender e crer. Porque a salvação e o dom da fé não é derivado dos nossos méritos. Mas que Deus já havia na eternidade selecionado o seu povo. E Ele sabe, inclusive, e conhece esse seu povo pelo nome. E que Deus, ao longo da história, vai efetivando todos os seus decretos, todas as suas vontades, a sua soberana vontade, para que aqueles que fazem parte do povo escolhido dele, possam então revelar-se no último dia. Por que que Deus elegeu segundo a sua presciência? Porque Ele já tinha decretado na eternidade quem seriam os seus eleitos. Ele conhece os seus eleitos. Ele reuniu estas pessoas, Ele aproximou estas pessoas de Cristo. Doutrina da eleição e doutrina da predestinação, meus irmãos, faz parte do escopo daquilo que nós, como cristãos reformados, guardamos como postulado de fé. Então, se você quer participar de uma igreja presbiteriana, de fato de raiz, tá? Eu não estou dizendo de igreja Nutella, não. Eu estou falando de igreja de raiz. Se você quer fazer parte de uma igreja presbiteriana, você precisa conhecer a doutrina da eleição e da predestinação. Crente raiz tem na sua cosmovisão a certeza de que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E porque Deus escolheu, todas as coisas cooperam para o bem. Porque esses que Ele conheceu, Ele também chamou, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. É necessariamente isso que Pedro está colocando para nós. E a pergunta é: como Deus, até mesmo na sua transcendente majestade, tem a capacidade de conhecer o fim a partir do início? Como é possível que Deus tenha conhecimento de coisas futuras? E a resposta é, de acordo com o Spru, Deus não tem uma bola de cristal que lhe informa de antemão as decisões que tomaremos. Em vez disso, Deus conhece o futuro porque Ele o ordena. Ele conhece seu plano de antemão, Ele o conhece com certeza, pois foi Ele quem o decretou. E esses decretos não se baseiam em nenhuma condição humana que Deus prevê,
Na verdade, se Deus olhasse para o futuro para examinar as reações futuras das pessoas, a única reação dos seres humanos caídos à sua graça seria a descrença. As pessoas não são eleitas por causa de sua fé, mas são eleitas para ter fé. A fé em si é resultado da graça eletiva de Deus. Então, meu amado, aplicando aqui para nós, o que é que nós necessariamente precisamos saber? Se hoje você ouviu o Evangelho e você creu, é porque Deus já havia escolhido, decretado que você seria alguém que faria parte da sua família. Ele já sabe o seu nome. A salvação começa, continua e termina em Deus, para o louvor da sua glória. E não como alguns apregoam por aí dizendo que escolheu Jesus, que resolveu andar com Jesus. Se você algum dia chegou a escolher, é porque você foi escolhido primeiro. Se você algum dia começou a andar, é porque Deus já tinha ido ao seu encontro antes disso. É isso que a doutrina da eleição nos coloca. E é interessante nós considerarmos que sempre, agora não Pedro, mas Paulo, quando ele fala da doutrina da eleição, ele não faz com ira ou hostilidade. Antes ele se regozija nela, dá glórias a Deus. Por que ele dá glórias a Deus? Porque depende apenas de Deus. E o que é que nós fazemos então, pastor? Nós respondemos a essa graça, meus irmãos, com uma vida de fé e obediência, arrependimento, fé e obediência, santificação, busca de fazer a vontade de Deus sempre de maneira mais e melhor. Não é por acaso que nós encontramos nesse texto Pedro dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa descrevendo Deus como sendo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: olha, meus irmãos, nós que somos eleitos segundo a presciência de Deus, nós que gozamos de todos esses privilégios, santificação do Espírito, obediência e aspersão do sangue de Jesus, nós que podemos gozar da graça e da paz multiplicada sobre nós. Nós precisamos agora bendizer ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo? Olha, irmãos, glorifiquemos a Deus, porque Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo conceito que eu gostaria de trazer para você nessa noite. O primeiro qual foi? Qual foi o primeiro? Predestinados. Anote aí na sua Bíblia, para você não esquecer. Predestinados. Segundo conceito agora. Você pode até colocar o nome do seu filho se você quiser. Monogênesis. O que é que necessariamente significa esse monogênesis? Não monogênesis, monogênesis. Conforme esse texto coloca, Cristo está sendo colocado aqui por Pedro como sendo o único Filho de Deus. Eu sei, meus amados irmãos, que no conceito popular as pessoas acham que todos são filhos de Deus. As pessoas acreditam na paternidade universal de Deus. As pessoas acham que fraternalmente todos os seres humanos são irmãos. Agora escute bem aqui uma coisa: isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Muito pelo contrário, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não caminham com Cristo, a Escritura diz que esses são filhos da ira, filhos de Satanás. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz? Que andam segundo a inclinação ou a influência do príncipe da potestade do ar. E quem são esses que são os filhos de Deus? São aqueles que pela graça revelada no Senhor Jesus foram adotados na família de Deus. Nós somos filhos de Deus por conta da derivação que nós recebemos da parte de Cristo. Segundo a categoria bíblica, Deus é Pai de um. Ele é Pai
do Filho, o seu Filho unigênito. O que é que significa a palavra unigênito? Me ajudem aí os teólogos de plantão. O único eternamente gerado a partir do Pai. Quem é que partilha da essência divina? Só Jesus. E nós, pastor, quem nós somos nessa situação? Meus amados irmãos, nós somos encontrados pela graça de Deus, a graça e a ação de Deus supernatural. E nos tornamos parte da família de Deus, através da obra meritória de Cristo na cruz. Somos co-herdeiros com Cristo. O objeto da ação de graças e da doxologia que nós encontramos a primeira pessoa na Trindade da parte de Pedro é expressamente porque Jesus é o Filho de Deus. Mas há uma particularidade nessa afirmação que Pedro faz aí. Olha aí o texto com a sutileza que Pedro coloca. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, Adonai. O que é que Pedro está querendo mostrar aí? Que esse Jesus, cujo Pai é Deus, Pai, esse Jesus é Senhor, Adonai. E aqui deixa eu me fazer um parêntese para trazer uma curiosidade para vocês. Tem um texto lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 9, que diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Qual é o nome? Nós falamos imediatamente, é Jesus, né? Mas não é. É Senhor. Adonai. Depois que Cristo passa e experimenta o seu estado de humilhação, ele é colocado numa condição de Senhor. As pessoas muitas vezes chegam a essa conclusão de que fala a respeito do nome de Jesus, mas quando o Pai dá a Jesus o nome que está acima de todos os outros, o nome que ele dá é Senhor. Ele dá a Jesus esse título para que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus, Senhor. O Senhor Jesus que Pedro usa aqui nesse texto. Preste bem atenção. Um judeu, no momento de adoração, na sua oração, ele ora em pé. Sabia disso? E o que é que necessariamente Paulo está falando quando ele diz sobre dobrar os joelhos? Todo joelho se dobrará, diante de um contexto onde a cultura judaica está presente. Quando é que um judeu dobrava o seu joelho? Quando ele ia adorar. Quando é que o que representava esse fato de eu dobrar o meu joelho? O que representava necessariamente isso? É que eu estou me rendendo em adoração. E aí onde o texto diz, todo joelho se dobrará, todo joelho se renderá em adoração diante de Jesus, porque Ele é Senhor. Ele não é qualquer um, Ele não é um simples homem, Ele é 100% homem, mas é 100% Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Senhor da história, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Jesus não pode ser encarado, meus irmãos, numa perspectiva de sendo um simples profeta. Jesus é Senhor, Jesus é Kyrios. O título que ele recebe como Filho unigênito de Deus é Kyrios. Adonai é Kyrios. E aí, meus irmãos, cabe uma aplicação para nós em nossos dias. Meus amados, tomemos cuidado. Às vezes a gente quer ficar só com o aspecto da humanidade e nos esquecemos de que Jesus não é só
100% homem, é também 100% Deus, Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Essas duas palavras precisam caminhar juntos. E algumas pessoas querem desenvolver um relacionamento com Jesus assim de amiguinho. Olha, Jesus é meu amigo. Jesus é meu... Então, se ele é meu amigo, eu posso faltar com ele. Eu prometo e não cumpro. Eu digo que vou mudar minha postura, não mudo. Porque Jesus é paixão, pastor. Jesus é compreensão. Jesus é doce. Jesus é suave. Jesus é aquele Jesus que é meu amigo pessoal. Meus irmãos, Jesus é amigo, Jesus é nosso Salvador, mas Jesus também é Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Diante de Cristo, todo joelho se dobrará. Jesus não pode ser encarado como sendo um objetozinho frágil que eu posso manipular a meu bel prazer. Jesus requer de nós uma postura de total devoção e entrega, meus irmãos, de adoração. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Pedro está dizendo. Quem é que está falando? Quem é que está falando isso? Pedro. Quem é que foi Pedro? Lembra de Pedro? Afoito, vigoroso. Em Filipe de Cesareia, qual é a confissão que Pedro traz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já pensou? E Jesus faz aquele elogio rasgado a Pedro, como eu falei pela manhã. Simão Bajonas, o que tu revelastes agora não foi da tua carne. O próprio Deus te trouxe essa revelação. Eu fico imaginando Pedro, como ele ficou feliz com isso, né? E Jesus começa a falar da sua morte, do seu sacrifício. E Pedro começa a se entristecer e fala assim: Senhor, de forma nenhuma acontecerá isso contigo. O que é que Jesus fala para Pedro? Arreda, Satanás, tu não está cogitando das coisas de Deus. Aí alguém olha para esse texto e fala assim: o que aconteceu? O que aconteceu foi nada, é Jesus agindo com Pedro. Porque o mesmo Jesus que fez o elogio rasgado repreende Pedro quando ele está sofrendo a influência de Satanás. Tem gente que quer ouvir a voz de Jesus calma, tranquila e serena, mas não quer ouvir a voz de Jesus quando ele apresenta a sua voz no trovão. Jesus, meus irmãos, é Senhor, de acordo com a perspectiva de Pedro. Ele aprendeu na sua experiência que Jesus é Senhor, e isso fez toda a diferença na sua caminhada. Quando Jesus falava com Pedro, e Pedro retrucava e dizia assim: Senhor, jamais eu te abandonarei. 3 vezes, Pedro, tu vai me negar. Pedro chega na roda, nega Jesus pela 3ª vez. E ele se lembra das palavras de Jesus. Pedro é o que toma da espada, lembra dele? Agora, onde é que Pedro estava, irmãos? Vocês lembram daquela ocasião em que ele encontra Jesus no mar e ele diz assim: Senhor, se é o Senhor, faça com que eu vá ao teu encontro. Lembra o que aconteceu? É Pedro que vai andando sobre as águas. Teme, começa a submergir, Jesus pega ele pela mão. No Monte da Transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Pedro é quem está, depois da ressurreição, na fogueira com Jesus. O que é que Jesus pergunta a Pedro? Tu me amas, Pedro? 3 vezes. O Pedro arrogante, prepotente que nós conhecemos no passado, que quando recebeu o nome de Cefas, rocha, não era rocha coisa nenhuma. Ele aprende a depender de Deus, ele aprende a depender de Cristo. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro se torna um grande líder em Jerusalém. Quando foi escolher o discípulo que faltava, quem que toma a palavra? Pedro. Quem foi explicar o evento de Pentecostes? Pedro. Quem é que sai com a sua tarefa missionária de pregar aos judeus que haviam sofrido a dispersão? Pedro.
Quem é que acaba seduzido pelos elementos judaizantes ainda na igreja primitiva e Paulo tem que chamar a atenção de resistir a Pedro face a face? Quem foi? Foi Pedro que foi resistido também. Porque ele não é perfeito, não há perfeição, há a compreensão da parte dele que Jesus havia ocupado na sua vida uma posição de Senhor. E aí eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão. Vou repetir mais uma vez. Se Jesus é só seu Salvador e não é seu Senhor, você não está salvo. Porque quem é salvo por Cristo é também comandado por Ele. Se você está querendo um evangelho light, um evangelho assim que Jesus só vai falar para você de bênção, não é o evangelho, é adulterado. O evangelho de Cristo exige da nossa parte não só alegria e encorajamento, mas também sacrifício e obediência. Vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo é o preço do discipulado, meus irmãos. Ah, pastor, não gostei. Eu gosto é daquele evangelho que Jesus é só bênção, que vai trazer prosperidade, que vai repreender o devorador, que vai fazer com que eu seja uma pessoa cada vez mais próspera, que só fala coisas boas sobre mim. Meus amados irmãos, então você está no lugar errado. Porque o evangelho da palavra de Deus coloca a gente diante dessa realidade. Jesus é quem de fato deve estar no controle da nossa vida. É Ele que dita a nossa agenda. Pedro percebe isso quando ele diz aqui. Mas também Pedro segue dizendo o seguinte, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E aí, terceiro conceito, o primeiro era o quê? Predestinado. O segundo, monogênese. Monogênese. É um nome que nem eu aprendi direito ainda, viu? Então estão me ajudando. Monogênese. Terceiro elemento, agora, regeneração. Guarda aí, tá bom? Regeneração. O que é que significa isso? Necessariamente aqui ele está trazendo para nós uma referência à doutrina que nós acabamos de falar da eleição, que diz que Deus regenera. E aí aqui entra uma grande discussão. A fé vem antes ou depois da regeneração? Dentro daquilo que nós conhecemos como ordem de salvação ou ordem salutis, que necessariamente o texto coloca. Primeiro nós somos regenerados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos deu vida. Primeiro fomos regenerados pelo Espírito Santo, para que depois nós tivéssemos arrependimento e fé, que é a nossa conversão. Entenda, na nossa cultura é costume distorcer esse conceito. Achamos que porque temos fé, nos tornamos vivos e nos esquecemos que na perspectiva de Deus, Deus decreta quais são aqueles que receberam o dom da fé. Olha o que Paulo vai dizer, é dom de Deus, não vem de vós. Nós que recebemos o dom de crer, meus irmãos, nós somos regenerados. Lembremos daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Eu estou falando do Nicodemos da Bíblia. Tá bom? Qual foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos? Nicodemos estava curioso, saber mais sobre Jesus, saber o que é que Jesus ensinava. Ele era um mestre da lei, mas não tinha a profundidade que precisava ter. E Jesus, entendendo e percebendo o intento do coração de Nicodemos, vai dizer para ele: olha, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Porque ninguém vai poder usufruir do reino dos céus se não nascer de novo. E é interessante porque a figura que Jesus utiliza, ilustrativa, é da mulher grávida. Olha, irmãos, tem coisa mais maravilhosa do que se perceber grávida? Quer dizer, eu digo com relação às mulheres, né? Porque os homens não têm essa experiência. Mas de repente, mais que de repente, um dia, né, Kelly? Sentiu aquele enjoo. O que será que aconteceu? Será que eu comi alguma coisa que não fez bem? Não, gravidez. Não é isso, Tamires? E a Tamires está por aqui? Aconteceu mais que de repente. A vida se formou.
Perceba, meus irmãos, que até Jesus experimenta desse poder sobrenatural da parte de Deus. Maria é visitada por Gabriel, e ela recebe a notícia de Gabriel que ela haveria de conceber aquele que seria o Salvador do mundo, aquele que seria o caminho de perdão para os pecados do seu povo. E Maria diz assim: olha, Gabriel, a sua conversa não está muito bonita não. Por quê? Porque eu sou virgem, eu não conheci homem nenhum. E o que é que o anjo diz para ela? O Espírito Santo virá sobre você, te envolverá, e você vai conceber obra sobrenatural da parte de Deus. O que aconteceu conosco, meus irmãos, foi uma obra sobrenatural. Deus trouxe vida quando nós estávamos mortos. Nós fomos regenerados. Jesus, que foi concebido também de maneira sobrenatural, quando ele assume a humanidade, experimenta de algo semelhante. Você não pode achar que você é capaz de efetuar o seu renascimento. Apenas Deus tem o poder sobrenatural para fazer com que você nasça de novo. Você foi gerado da parte de Deus, não foi você que buscou a Deus. Foi Ele que buscou você. Em sua graça, em sua misericórdia, o Espírito de Deus invadiu a sua alma e transformou o seu coração de pedra em coração de carne. E Ele deu o desejo por Cristo, levou você a Cristo como alguém que deseja e anseia a presença de Cristo. Você foi um daqueles que o Pai agradou em dar ao Filho. Não porque havia algo de agradável em você, mas para que o Filho visse a obra da sua alma e se agradasse, diz Sproul, falando especificamente sobre a regeneração. Meus queridos irmãos, cabe também aqui uma aplicação para nós. Na categoria bíblica, meus irmãos, o que Pedro está colocando para nós aqui é a respeito da viva esperança. Preste bem atenção, de acordo com a língua portuguesa, a palavra esperança tem a ver com algo que você espera, não é isso? Mas que pode ou não acontecer. Biblicamente não é assim. A palavra esperança na Bíblia não é como a cultura secular. Na categoria bíblica, esperança é a certeza e a plenitude da garantia de que Deus fará no futuro tudo o que Ele disse que fará. Então, quando há a expressão essa viva esperança, é algo certo, é algo duradouro, é algo que não acaba, é algo que persiste e algo que se fundamenta, de acordo com o apóstolo Pedro aqui, em que? Na ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou dos mortos, é sinal de que não só Deus aceitou o seu sacrifício, mas que nós seremos também ressuscitados, porque Ele é ressuscitado como o primogênito entre muitos irmãos. A esperança que existe em nosso coração é da ressurreição dos mortos, para vivermos uma vida nesse planeta, nessa dimensão, com a certeza de que o poder de Deus que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará. É por isso que nós não tememos a morte. Quer dizer, pastor, que o cristão não teme a morte? Sim. Nós sabemos que vamos morrer. Tem alguém aqui que tem dúvida com relação a isso? Que vai ficar para semente? Olha, irmãos, estou vendo uns irmãos aí, carcaça já está difícil, hein? O que é que a gente precisa, meus amados irmãos, quando a gente percebe que a nossa carcaça já não aguenta mais? A gente já está cansado, né? Depois dos 40 irmãos, mas como pesa? O que é que a gente precisa descobrir? Nós precisamos descobrir que a nossa esperança não se limita a esse plano. Com Cristo nós estamos seguros. Mas em último lugar, meus irmãos, o que o texto fala para nós, além de tudo isso que nós já mencionamos aqui, é herança. E essa herança
Eu gostaria que você aguentasse a mão, porque é o que nós vamos retomar, a pregação na próxima semana. Nosso tempo já se esgotou, nós temos que finalizar a mensagem nesse momento, mas eu gostaria de lembrar você de que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, quando Ele toma o pão e dá aos discípulos e parte fazendo referência ao seu sacrifício, o Senhor Jesus cumpriu a sua obra, a sua missão e nos colocou diante dessa viva esperança que se baseia na ressurreição de Cristo e que nós podemos ainda gozar uma herança, conforme diz o texto, incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar? Fiquemos em pé. Senhor Deus, toma em Tuas mãos, ó Pai, o nosso coração atribulado e desperta-nos, ó Deus, para que, encharcados da revelação da Tua palavra, nós vivamos de maneira feliz, corajosa, esperançosa, na certeza de que é o Senhor que fez a promessa e, por ser o Senhor fiel e poderoso para isso, há de cumpri-la até o último dia. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós, o Teu povo, nós suplicamos, em nome de Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre nós, bem como sobre toda a Igreja de Cristo, agora e para sempre. Amém.